Boa noite, já está no ar ao vivo, TV Com Debate desta segunda-feira, dia 20 de julho. Hoje nós vamos falar um pouco de política, crise econômica, os assuntos que estão bombando tanto na internet quanto nas rodas de conversa pela cidade, pela região. Para isso, eu convidei hoje para participar do nosso programa o ex-vereador por 2 mandatos, Braz Antunes Matos. Boa noite, Braz. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, prazer é meu, Guto. É um prazer estar de volta aqui no TV Com Debate, falar com o seu telespectador sobre os problemas aí da nossa cidade, do nosso país, né? Muito obrigado. E para me ajudar a fazer esse programa, às segundas-feiras temos João Vilela nos comentários. Boa noite, João. Tudo bom? Boa noite, Guto. Boa noite a todos. Boa noite, Braz. Aliás, o Braz é uma pessoa que eu admiro muito, já conheço há bastante tempo. Meu pai também foi dentista, agora está aposentado, então se conhece dessa questão. Meu pai sempre falando do Braz, elogiando bastante o Braz. E realmente, assim, além de excelente dentista da parte técnica, a gente sabe dos bastidores quanto ele é bom, né? Até a questão do político, que também tem um respeito muito grande. Eu nunca vi ninguém falar mal do Braz. Isso é uma coisa interessante que, se fosse falar, tivesse ouvido, não falava nada agora, mas eu nunca ouvi. E a gente conhece já há muito tempo, então realmente tenho muito orgulho de estar aqui do lado dele também hoje. Braz, para a gente começar esse nosso papo entre nós aqui, também com os nossos telespectadores, eu queria que você traçasse um panorama da nossa política regional. Como é que você analisa as obras, por exemplo, em Santos, da administração do prefeito Paulo Alexandre? Como é que você avalia esses primeiros 4 anos do prefeito de Santos? Bom, em primeiro lugar, em relação às obras aqui na nossa região, né? E não só na nossa região, não só na nossa cidade de Santos, como no Brasil todo, eu acredito que elas vão ficar prejudicadas em função de tudo que está acontecendo no país, né? Que nós temos visto desde o ano passado, né? Então, acredito que o orçamento do país que estava traçado para um objetivo não vai conseguir ser executado, pelo menos isso é a voz dos grandes economistas que a gente lê, que a gente escuta falar em entrevistas, né? Eu acho que aqui em Santos, trazendo aqui para o local, o prefeito tem feito a sua parte, né? Eu acho que nós temos visto aí muitas obras, né, iniciadas no primeiro ano da sua gestão, e talvez, entendo até que ele gostaria que estivesse entregando algumas agora esse ano, 2015, mas por conta do que eu acabei de falar, né, muitas verbas vêm do governo federal, muitas verbas são carimbadas e já têm a sua destinação. Agora, acontece uma coisa engraçada, né? Porque nesses dias a gente viu engraçada, ao mesmo tempo, alvissareira, acho que importante, né? A gente viu nos meios de comunicação, há dias atrás, a reclamação dos munícipes, né, dos santistas, em relação a um excesso de obras que tem na nossa cidade, cerca de 150 obras, né, Vilela? Então, eu falei, puxa, incomoda a cidade, porque incomoda o trânsito, os pontilhões e uma série de coisas que não desengata, né? Mas eu acho que o tipo da reclamação boa e gostosa, porque pelo menos percebe-se que está fazendo alguma coisa, né? E pelos dados que eu tenho visto, Guto, o orçamento da cidade ele está praticamente comprometido em 17% a 18% até o momento para as obras que estão sendo executadas na cidade. Então isso é um número expressivo para a nossa cidade. Haja vista que há tempos atrás era questão de 5%, 6%, porque não sobrava muito dinheiro para que se fizessem as obras. Entendo que o prefeito, em determinado momento, deve se sentir engessado, porque muito vem do governo do estado, muito vem do governo federal, e isso não vai poder acontecer na sua totalidade. Mas ele mesmo declarou que em 2016, eu estou confiante nisso, que muita coisa vai ser entregue, por exemplo, à maternidade do Hospital dos Civadores, né? Os pontilhões, se não me falha a memória, são 13 pontilhões que estão sendo reformados, que ninguém gosta, porque atrapalha o trânsito. Você cruza a cidade usando esses pontilhões nos canais. Os pontilhões são verdadeiras avenidas, e se não fizer a manutenção, se acontecer um problema como aconteceu há anos atrás aqui no Canal 2, né? Aí é o pior, pode ter um acidente mais grave. Então eu acredito que
o prefeito tem feito assim, a lição de casa no sentido de providenciar as obras para a cidade. Acredito que ele vai ter dificuldade em talvez terminar a todas, né, que se propôs, mas não por culpa do seu orçamento só, por culpa do orçamento do Estado e o orçamento da União, que estão comprometidos, né? Brasília fechou as torneiras, João Vilela. Que Fechou, você... mas eu vejo assim, Santos é uma cidade complexa para se fazer uma obra. Nós temos uma série de questões, área de marinha, nós temos áreas federais, nós temos morros, nós temos, os canais são tombados. Então, qualquer coisa que queira fazer... E a própria limitação geográfica da ilha. Não temos espaço. No interior você abre tem uma fazenda, você transforma aquilo num bairro e você já faz o encanamento, já faz toda aquela parte, qualquer coisa você vai fazer. Aliás, como toda obra, em apartamento principalmente, você sabe que incomoda muita gente. Toda obra, não tem jeito. Você vai fazer, você vai trocar o cano para melhorar, para depois não vazar, você vai mexer numa parede, você vai mexer numa infiltração que você tem, você vai fazer uma parte elétrica, você faz barulho, você acaba incomodando. E na cidade de Santos, como nós estamos numa cidade condensada, nós temos uma cidade extremamente condensada, ou seja, qualquer coisinha que aconteça incomoda ao lado. A minha crítica, concordo com tudo que o Brás colocou, sem dúvida nenhuma, a torneira do governo federal também está fechadinha, do Estado também é difícil a questão, a Prefeitura tem hoje uma responsabilidade absurda pelo imposto que ela recebe recebe muito, mas ela tem uma responsabilidade muito grande. Então ela tem que cuidar do hospital, porque o problema acontece na cidade, não acontece na União nem no Estado, né? Aquela grande máxima do negócio. E é verdade. A escola de ensino fundamental, a prefeitura é responsável. O posto de saúde, a prefeitura é responsável. O asfaltar a rua, a prefeitura é responsável. A parte de manilha, de água da chuva, a prefeitura é responsável. A limpeza, a organização, a coleta de lixo, o ônibus, tudo a prefeitura é responsável. E o orçamento não é tão proporcional. Quem ganha mais é o governo federal, depois é o Estado, depois é o município. Um dos nossos assuntos aqui é a questão do Pacto Federativo. Falta aquela lógica que a gente sempre fala. Exatamente. Mas o que acontece? Por outro lado, a minha crítica, te elogio o que tem que elogiar e critico o que tem que criticar, é em relação à Zona Noroeste. Não desse governo, até estou vendo que está tentando se andar, mas não anda. Vendo o governo Telmo, o governo Capistrano, o governo Beto Mansur, o governo Papa, o governo Paulo Alexandre, não anda a questão, principalmente em relação às enchentes na Zona Noroeste. A obra que falta. Tem obra de um lado, mas falta a obra do outro. Que teve, a macrodrenagem da Zona Noroeste. E é o grande problema, porque ali eu sinto as pessoas estão chateadíssimas, tanto com o atual prefeito como os anteriores. Não é questão de... todos os outros anteriores. Todo mundo prometeu que ia melhorar, que ia fazer. Por que acontece ali? Falta uma drenagem. E eu vou falar uma coisa. Eu sei que até perdemos agora a questão do empréstimo do Banco Mundial. Perdemos o dinheiro do Banco Mundial. Essa questão toda. A prefeitura disse que não foi um negócio ter perdido, eu não consigo ver uma parte boa, mas tudo bem. Eu acho que tem que fazer, a obra é muito grande, é muito cara. Às vezes fazer uma obra menor, fazer 20% do que tinha que fazer, mas fazer, do que fazer essa obra tão grande. Se a gente conseguir concentrar na limpeza, eu já falei isso várias vezes, eu falei até no programa que fiz com o Augusto Rodrigo Gonzalez. Continue falando, quem sabe... O que falta, na minha opinião, assim, primeiro, limpeza do canal. Canal da Jovino de Melo, aquele canal todo, é um canal que recebe água de São Vicente, ele corre de São Vicente em direção a Santos. Naquele final, tem que retirar aquelas casas que estão lá, fazer um sistema habitacional que funcione, ou seja, não é uma coisa tão simples, mas a ideia é simples. Talvez seja complexo fazer a obra. Execução... A execução é complexa, realmente. No final, tem que criar um piscinão. Esse negócio do piscinão é um negócio antigo. A primeira vez que eu vi era de 1990, já tinha a saída do piscinão. A Prodesan ia construir esse piscinão no final da Jovino de Melo, no final do canal, para o canal ficar seco. Aquele canal é um canal diferente dos outros canais de Santos, que ele tem um canal que tem que ficar seco. Se ele ficar com água dentro, você vai ter problema. Porque ali tem problema em relação à maré também, mais forte do que aqui. Ali o problema maior é que ali é mais baixo, tem uma série de problemas. E limpeza de bueiro. Se você colocar hidrojato, que são aqueles caminhões, como se desentope um cano de casa, tem que fazer o desentupimento daqueles canos todos. Periodicamente. Toda vez. E não pode ter um caminhão. Eu já vi, a Prodesan tem um caminhão, que eu conheça um. Eu vi outro dia no Gonzaga funcionando esse caminhão. Nunca tinha visto. Eu vi outro dia e falei, poxa, está funcionando. Precisa ter aquilo funcionando 24 horas por dia. Toda hora limpando aqueles bueiros todos e o canal seco. Porque quando chover, você tem uma chance ainda melhor. Que aquela parte seca que vai segurar toda a água. E lá no final, esse piscinão, o que é interessante desse piscinão, é uma coisa relativamente simples.
Porque você vai pegar essa água do canal, que vai estar seco, vai melhorar um pouco mais essa água, vai tratar essa água de uma forma para limpar essa água, tirar a parte sólida dela, para que ela seja não vai virar reutilizada. Vai usar como água de reuso e vai ser usado o reuso, essa é a ideia inicial, nos próprios caminhões que fazem o hidrojato. Essa ideia, água, você tem que sugerir isso à prefeitura. Essa ideia já foi falado, não sou eu que só falei, isso já é um projeto antigo da própria prefeitura, feito pela Prodesan. Mas tinha que ter uma equipe de no mínimo 15 caminhões, fazendo isso diariamente. E a água que está saindo do canal, sendo reutilizada como água de reuso, ser usada para a limpeza das galerias. É a única forma, não é uma coisa definitiva, mas resolve 90%. Seria um paliativo até que as obras... Braz, você que teve a frente lá a frente, que eu digo, dentro da Câmara por 2 mandatos. O vereador, ele tem como uma das funções ir até a comunidade, conversar com as pessoas. O que você sentiu quando teve como vereador? Essa é realmente a maior necessidade da população da Zona Noroeste? Eu concordo com o que o Vilela falou, mas eu entendo que ali na Zona Noroeste, principalmente nos caminho da Capela, Vila Gilda, Caminho São Sebastião, o Mangue Seco, Vila Pelé, enfim, toda aquela região ali, nós precisamos de urbanizar, né? Sem dúvida. Então nós precisamos dar moradia digna para aquele pessoal, né, através das construções, habitações populares, como foi feito ali mesmo, no Centro Recreativo Silvio Fernandes Lopes, ao lado ali do Arte no Dique. Ali tem cerca de 300 casas, se não me falha a memória, já feita muitos anos atrás, né, atrás da maré. Quer dizer, então, foi aterrado, foi feito o trabalho que tinha que ser feito. Atrás disso, eu acho que a população vai colaborar, porque na realidade quem mora num dique daquele, numa favela, num casebre, com as palafitas, né, com estanques ali no mar, né, ela fica muito difícil você conscientizar a pessoa que ela tem que separar o lixo, fazer a destinação seletiva, né, que é uma outra função também do poder público, incentivar as cooperativas de catadores, né? Porque aí também vai ajudar no que o João estava falando, que é justamente a destinação do lixo, né? Então, se a própria população sentir esse benefício, que ela descartando corretamente o lixo, a prefeitura deixando em condições, mas eu acho que passa pela habitação. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Passando pela habitação, nós vamos ter a saúde, nós vamos ter claro que a maré não vai resolver. Aí tem o que o João acabou de dizer, de todo esse projeto dos Santos Novos Tempos e de outros projetos que já existiam na prefeitura, como bem falou o João. Então, eu acho que a população, o que ela mais quer ali naquela região, da onde nós estamos falando, nos diques ali, é habitação. É habitação e com isso... Digna. Habitação, realmente uma moradia popular. Tem vários, eu digo, disse da casa de cerca de 300. Mas nós temos ali os prédios construídos, inclusive logo que entregaram, cerca de 5, 6 anos atrás, vocês vão se lembrar, uma caixa d'água que tombou, né? Que virou. Então ali foram construídas já muitas habitações, mas ainda falta muito, né? Pelos dados aí que a gente escuta falar, o número de pessoas necessitadas para essa... Muito grande ali. É cerca de 10, 15 mil, né? A defasagem seria... A defasagem é muito grande, né? E se você juntar com São Vicente, que corre por ali também no mesmo caminho, então aquilo ali fica realmente o rio ali, o Rio do Bugre, né? A Jovino de Melo, conforme falou o João, fica tudo muito saturado do lixo, prejudicando também o escoamento da água, porque aí, além do alagamento, além de ser uma área de mangue, né? Tanto é que aquela população, incrivelmente, né? Vamos ver se agora o Senado e o Congresso e sim a lei do laudêmio, né? Porque eles são penalizados. São penalizados ainda com a lei do laudêmio, quer dizer, então isso realmente tem que acabar, porque são essa prefeitura também. Sem dúvida. Porque não pode fazer... Eu concordo contigo, Brasil, é que eu digo assim, a gente não consegue fazer tudo, não há dinheiro para tudo. Não há. E acho que a grande questão, mesmo a pessoa que mora numa palafita, numa casa que não tem realmente a condição adequada, e eu concordo plenamente contigo, eu sei que você é uma pessoa da área de saúde, e que saiu até na Organização Mundial de Saúde, na OMS, diz que a cada $1 investido
em saneamento básico, você economiza 60 na saúde. Porque... Então, quer dizer, é uma coisa realmente, sem dúvida. Significativa. Mas eu digo assim, pior que tudo isso é quando a pessoa ainda tem a sua casinha simples, mas tem ali a sua casinha, com a sua televisão, sua geladeira, seu fogão, e aquilo inunda. Inunda, é verdade. Então, você chega num ponto que e tem coisas que não são tão difíceis. Dá um exemplo, aquela região ali, onde fica o treinamento do Santos na Martins Fontes, ali. Sim. Na entrada da cidade. Certo. A entrada da cidade. Sabor ali. Exatamente, ali enche. E é uma limpeza de galeria, porque ela começa maior, é um riozinho também que corre ali, Rio das Leones. Ele corre ali, aquele rio, e ele trava ali, porque a área da União não é limpa e fica travado. Quer dizer, chove Volta meia tudo. hora, enche a entrada da cidade. Inclusive o IML que fica ali ao lado. Inclusive o IML que está numa situação também caótica. Do lado né? do CT. Eu não sei, tem hora que eu acho que o administrador ele tem que pensar, ele tem que pesar. Né? O ideal, que eu claro, vou fazer? O ideal era reurbanizar tudo, sanear tudo, colocar casas dignas, a população numa posição bacana, fazer escolas melhores, mas eu não vejo dinheiro mais para isso. Infelizmente. Em cima do que o João falou, em cima do que você também falou, Brás, deve ter, né? Mas a coisa não vem lá de cima mais. Não faltou um pouco de firmeza por parte do poder público quando se fez essas casas limítrofes ali no canal do estuário? Por que se deixou construir mais palafita para dentro da maré? Isso você tem razão. Porque isso é uma coisa... O projeto era tirar aquelas famílias que estavam ali em palafitas na maré, construiu-se as casas um pouco mais recuadas. Congelar. Congelamento de favelas, eu cansei de ouvir isso. Isso não aconteceu, porque a área foi novamente reocupada e agora mais para dentro da faixa de mar já, com as palafitas. Isso acontece aqui em Santos, acontece em São Vicente. Em qualquer lugar do Brasil, né? Em Cubatão, que inclusive agora teve a desocupação de uma grande área lá nas cotas, né? Vocês estão lembrados? Sim, a questão de 4 a 5 anos vem começando isso através do governo do Estado. O Ministério Público bateu pesado, né? Ele chegou a pedir prisão do governador numa das peças do Ministério Público, se ele não tirasse as pessoas. Mas seria interessante também, porque acabou tirando. Se o Ministério Público também tivesse essa postura aqui na região... Nós tivemos aqui na nossa região um grande passivo populacional em virtude... nós tivemos na década de 60, com a rodovia da Anchieta, que muitos trabalhadores vieram de fora. Cubatão. E começaram a morar nas cotas. Começaram a morar nas cotas. E depois agora, nos anos já 80, 90, né, mais 90, há imigrantes também. Além do complexo Cubatão, do polo industrial de Cubatão também. Então isso depois que a pessoa... muitos aconteceram isso, é só você conversar com as pessoas, você vai perceber muitos perdendo o emprego, mas a tentativa de ficar no sudeste do país, onde é a região mais rica, né? E conseguir emprego, não conseguiam, as contas chegam, a família tem que comer e eles vão se alocando em lugares indesejáveis, né? Então, e Santos não tem mais terreno para onde se construir. Santos, São Vicente também tem grandes dificuldades, né? A não ser aqui em Santos, na área continental, mas na área insular... Que também é preservação permanente, a grande parte, então você não consegue um outro tipo de ocupação na área continental de Santos. E a ocupação é quase impossível, né? Ou nas cidades aqui da região, né? Nós somos uma região metropolitana justamente também para isso. Vai vir aí o VLT, essa série de coisas que vai facilitar o transporte. Então eu acho que você tem razão, sim. Tem que ter um congelamento, tem que ter a fiscalização do poder público para que não se invada. Por exemplo, na região de Morro, já é um pouquinho diferente. É mais difícil hoje. No morro já é mais difícil, porque a vigilância é mais constante, porque há o risco do deslizamento, que é o que estava tendo lá nas cotas, né? Então, com morte de pessoas, com morro, então você sabe que a prefeitura está sempre muito atenta, né? Agora mesmo está atenta nos diques, mas eu acho que tinha que ser mais incrementado, inclusive não só em Santos, como eu te falei, São Vicente, Cubatão, né? Mas o que vocês acham que tem que acontecer? Tem que ser formada uma força-tarefa? Ministério Público, Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, para se cercar. E aí mais uma coisa, Guto, toda a situação e não se deixar invadir mais. Só para completar essa questão, que é justamente o que você está colocando, tem uma função mais forte da região metropolitana, que acho que é um dos grandes entraves que nós temos na nossa região, e o Brás teve dentro na Câmara como vereador, ele sentiu isso. Cada cidade quer cuidar do seu e ninguém quer cuidar do junto, e se você não fizer tudo junto,
Você não tem lugar para lixo adequado. Sim, O grande problema hoje nas cidades é esse. Hospital é o mesmo problema, você não consegue ter centros mais equipadas, mais outras menos, e né? acaba gerando um fluxo de uma cidade para outra. Escolas, mesma coisa, creches, a mesma coisa. Então você começa a gerar. Se não tiver um consenso maior da região metropolitana, Sim. uma formação melhor, nós somos a primeira região metropolitana do Brasil, exceto capitais. A primeira. Sim. E talvez a que menos tenha andado. Acho que colocaria uma palavra além do que você colocou aí, que significa diálogo. Não tem. É necessário haver um diálogo. Você sabe que, por exemplo, em São Paulo, eu fui quando, já acho que no início do governador Alckmin, eu fui num complexo de moradia do funcionalismo público, mas de uma renda inferior, né? No Jaçanã, aqui na capital. Olha, prédios maravilhosos, e eles fizeram uma coisa interessante, na época o governador Alckmin fez, que era justamente destinar, não sei a logística como foi feita, mas eu sei o resultado de pessoas que trabalhavam perto da sua moradia. Sim, isso é fundamental. Isso, você ganha com o transporte público, você ganha com a gasolina, com o meio ambiente, economia para o patrão, para o funcionário, e a qualidade de vida, né? Porque a pessoa em São Paulo, você imagina, tá até hoje lá, isso deve fazer 5, 6 anos, prédios com elevadores, prédios altos, com área verde, com área complexo para as crianças brincarem, jogarem, e que acho que nós temos que pensar isso aqui mesmo, já que nós fizemos várias torres altas, nós temos que fazer também para habitação popular. Embora os terrenos hoje aqui em Santos já escassearam. Muito escasso. Né? Já escassearam. E então, aí eu acho aproveito a sua colocação nessa questão da moradia próxima ao lugar que a pessoa está trabalhando também, quem está construindo seja próximo. Isso. A gente colocar algumas coisas. Nós temos um lugar ali, que essa região que hoje é problemática, que você tem ali questão de alagamento, de moradias insalubres, de comunidades que não têm infraestrutura, e o poder público teria que colocar, talvez mudar um pouco o paradigma da região. Nós temos uma região que ali é um braço de mar, que ali sendo limpo, organizado e bacana, poderia ser uma marina. Em vez de colocar a marina no centro da cidade, que é muito mais fácil você resolver o centro da cidade do que ali, sim, criar um sistema de barcos, aquele pessoal trabalhando em restaurantes na beira-mar, criar outra forma. E ali utilizar, você está no mar, perto de São Paulo, o negócio poderia ter barcos de luxo, tem que mudar um pouco o conceito. Às vezes as cidades são feitas assim, né? Essa região está um caos. Mas aí, Jô, a gente vai ter que combinar com São Vicente, porque não adianta fazer uma marina bonita em Santos e à vista, eu coloquei, como no terminal de passageiros. O transatlântico atraca ali no cais, você tem uma vista maravilhosa das favelas do outro lado. É o que eu acabei de colocar da região metropolitana. Isso é uma coisa que tem feito em conjunto. E talvez a questão maior seja colocar parceria com empresas privadas. PPP. Exatamente. A prefeitura tem esse projeto. Nós vamos lotear aqui. Vai ter que ser X, Y, Z, e o resto do dinheiro que vai entrar tem que ser combinado com a União. Porque é área de União. A área da União, a área de Marinha, e aquele caso que você falou do Laudeme, que é outro absurdo, que a Zona Noroeste pagar. O que você está falando... Essa taxa é a coisa mais absurda que eu conheço. O que você está falando é uma coisa interessante que tem até nome, né? É outorga onerosa, que é justamente se você vai fazer uma PPP e o empresariado daquele local, então em contrapartida nós queremos aqui um conjunto habitacional, escola, unidade básica de saúde, banco, exatamente. Para fixar o morador local por causa do seu emprego, por causa da sua escola, por causa do seu A prefeitura trabalho, tem que fomentar, enfim, o governo, não estou falando prefeitura, mas que a prefeitura é que dá o start, né? Ela que vai causar o governo federal, o governo estadual, ela tem que ser o fomentador daquilo. Ela tem que fomentar e falar, olha, nós temos um projeto, vamos tentar achar empresas que queiram usar esse projeto, uma área pode ser considerada nobre daqui para frente, e aí você muda o entorno. Vamos pegar a Ponta da Praia, João, 50 anos vamos fazer um break. Na volta, o João Vilela continua o raciocínio. O programa tá bom, vai rápido.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Já estamos de volta com o TV Com, o debate dessa segunda-feira. São exatamente 7 horas e 31 minutos. Vou devolver a palavra aqui ao João Vilela, que estava num raciocínio que dizia que a ponta da praia poderia ser um grande favelão. Poderia, sem dúvida nenhuma, porque ali eram sítios, eram lugares para você plantar. Eram charcos, Eram charcos e poderia ter virado. Mas houve uma urbanização razoável na época, acabou valorizando e hoje é um bairro nobre, extremamente nobre, perto do porto, perto longe até da praia, dependendo do lugar, ficar longe da praia, mas é nobre.
E a mesma coisa que você teria lá na Zona Noroeste, mesmo tipo de lugar. Uma avenida passando, restaurantes na beira, você pode ter uma série de questões. E claro, tem que ser combinado com São Vicente, tem que ser combinado com Cubatão, tudo tem que ser combinado. Nós não podemos fazer um planejamento na nossa região que a grande maioria da nossa população não sabe aonde, quem mora aqui, hein? Imagina quem não mora, aonde começa e onde termina Santos. A grande maioria, o Brás conhece, o Brás até já foi para a área continental, já sabe como é que funciona lá, mas eu diria que 99% dos santistas nunca foram para a área continental de Santos. Que é linda. Que é linda, que tem perdido. Que tem mil coisas para lá, poderia virar um parque bacana, poderia virar uma série de coisas. O próprio turismo poderia ecológico. Poderia até ter, a questão ambiental, tem que se cooperar com a questão do ser humano e ter lugares legais lá para você construir conjuntos habitacionais de extrema qualidade, mas cercados de verde. O Neymar falava dessa questão, sem colocar a habitação verde, não adensar tanto. Tem uma certa questão da distância que você tem que ter um ser humano para o outro para não criar um conflito maior, reduzir um pouco mais essa questão. Mas aí você vai precisar do quê? De túnel passando por baixo ali do estuário. Você vai ter que chegar com túnel. Balsa, E aí você começa o grande problema. As obras nossas nunca saem. Começam as Nós lendas temos urbanas. lendas urbanas de Santos. Que aí você vai ter... Vocês já viram ali do lado do final da Conselheiro Nébias? Com a praia. Tem lá dizendo do Santos Guarujá. É ali que tem um posto onde era um antigo... Então, mas é ali que diz onde vai ser o ponto de bonde. Ponto de bonde, E é ali que diz onde que vai ser o túnel Santos Guarujá. Que já teve maquete mostrando como é que era a ponte, já teve tudo. Eu estava vendo outro dia uma publicação de 1973, que dizia que até o final do ano, com toda certeza... Com toda certeza, ia sair o túnel Santos Guarujá. A ponte, 73, o túnel já vem da época do Prestes Maia, né? Década de 30 do século XX. Então, quer dizer, já faz quase 100 anos aí. Eu acho que Santos, como eu estava falando, né? Nós temos que ter o serviço de sindicância, assim, né? De sindicância, ou melhor, o serviço de síndico, senão vão interpretar mal. Que é a zeladoria da cidade, claro. Que é importante porque nós atingimos uma qualidade de vida, o santista, já muito boa, né? Nós saímos agora com o IDH em 6º lugar, se não me falha a memória. Nós temos IDH Brasil, de país europeu. Exatamente. Então tem uma parte da cidade, que não é a que nós estamos falando, que ela é privilegiada, e essa parte tem que ser cuidada no dia a dia, como se fosse a zeladoria mesmo. A manutenção dessa parte, a manutenção, né? Que acho que é o que o prefeito está fazendo com as pontes, com algumas coisas. Tem área já que é mais arrojada, que são justamente das empreitadas, das obras. Eu acho que Santos precisa, e o prefeito, desde o seu primeiro dia, eu ouço falar, e ele mesmo já me disse pessoalmente, que é como se fala, um desafio no mandato dele é a entrada da cidade, né? Que agora, com tudo que está acontecendo em Brasília, eu acho que ficou um pouquinho mais difícil, mas a entrada da cidade, por que a entrada da cidade? Não é só para nós que vamos a São Paulo ou a trabalho ou a passeio, é justamente porque nós temos o maior porto da América Latina. Nós temos que ter acessibilidade para esse porto diferenciada da acessibilidade do turista ou do morador que vem a Santos. Até a entrada que haver uma segregação. Né? A entrada de serviço é para a entrada social. Pode ser, por que não? Até porque o porto hoje gera um ISS muito grande aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Nós não podemos desprezar, simplesmente deixar 25% da riqueza do Brasil que sai, que é por aqui, embora e assim não ficar nada aqui na cidade, né? E subdimensionado também, porque nós podemos aumentar isso ainda, né? Anos e anos a gente bate recorde, só que eu acho que nós temos que ter essa acessibilidade para as duas categorias. Quem vem a trabalho para o porto, para ter um escoamento ou uma entrada muito boa, muito importante para a divisa do país. Isso não é uma obra mais de Santos, isso é uma obra do país. Do Brasil. Né? O Porto de Santos, tudo que se fizer pelo Porto de Santos é uma obra para o Brasil, não é mais de Santos. Né? E aí, Brás, nós estamos no mínimo, 150 anos atrasados. Porque você vê, o trem que nós temos, que era, né, que saía a Piracicabana, que nós tínhamos a Latina, a estação. A estação Piracicabana, não vou entrar confundir com o ônibus. Mas a Santos Jundiaí, sim, né, que foi feito por Barão de Mauá em 1870 e pouco. Foi na época também da criação do porto
organizado. O porto organizado. Ou seja, em 1870 e pouco, nós estamos em 2015, é muito tempo que você tem de diferença para você pensar que não teve nada melhor. Quer dizer, continua sendo aquele mesmo trem ali passando, naquela quantidade, e os caminhões na Anchieta e na Imigrantes. Isso, e caminhão, um estreitamento, né? Paramos no tempo, não há transbordo, não há transporte aquaviário. O transporte aquaviário... Você não tem uma ligação aquaviária entre as cidades que tem essa condição. Nós temos pista na água, que seria relativamente fácil. Sim. Nós Tanto podemos ter uma ligação para passageiro. Nós temos uma ligação Santos-Bertioga, que passa o canal ali atrás, que poderia ter um barco ligando tranquilamente com rapidez. Nós poderíamos fazer uma ligação Itanhaém, São Vicente, Praia Grande, pela água. O próprio transporte de cargas, eu não sou portuário, mas meu pai foi portuário, né? Foi conferente de carga e descarga. Sempre se falou muito no problema da cabotagem, né? Que entre as cidades, né? Dentro do país, né? Quer dizer, então a cabotagem nós precisamos incentivar cada vez mais para que muitos materiais sejam escoados até em outros centros, para que a estrada ou as redes ferroviárias não fiquem livres, né, entupidas, né? Somente em Santos, né? Então a cabotagem, eu não tenho dados, né, para fornecer ao seu telespectador, mas pelo que eu noto precisa de um incremento muito maior, né? Os navios de cabotagem aqui. E o porto é uma obra do Brasil, é isso que os governantes lá em Brasília têm que entender, é isso que todos nós temos que entender, que isso vai trazer qualidade de vida para a gente, vai trazer divisas, e é uma outra coisa que se discute também agora, nós estamos falando de porto, então da coisa da dragagem do porto, né? Que é cada vez que vai fazer uma dragagem é uma briga, e que agora parece que está trazendo algumas consequências para a faixa de areia ali na ponta da praia, né? Então tem que ser feito um estudo rápido, porque a população e nós, e mesmo os políticos, não têm a certeza do que está acontecendo. E aí tem uma meia-culpa também das pessoas, que nós precisamos ter, você está colocando uma forma importante, precisamos ter força em Brasília. Nós temos apenas 2 deputados federais, que é o Beto Mansur agora, e o Papa. Né? Um de Guarujá. Sim, do Guarujá agora também. Mas, de qualquer forma, nós precisamos ter força lá. Pela região que nós temos, nós não temos essa força. Temos que ter a união dos prefeitos para poder realmente, né, com essa região metropolitana, para ter mais força também. Cada prefeito sozinho não vai fazer verão. E um fica brigando com o outro, um olha feio, um olha bem com o outro. A gente sabe. A região só perde. Isso não é hoje, isso aí desde são décadas, desde sempre. Desde foi criado, não é uma disputa, né? Uma disputa que fica vendo quem quer ver a maior sinal de disputa que até alguns anos atrás acontecia é que em diferentes prefeituras se sinalizavam com salários diferentes para o médico, para poder atrair o médico. Havia uma guerra para se professor, aí o Cubatão pagava 3 vezes mais que Santos para poder. Para lá, aí ia para lá, quer dizer, e tinha um êxito em algumas cidades, né? Quer dizer, muito difícil. Então, é o que você falou, a região metropolitana, ela tem que ser um pensamento só como a região de Campinas lá, que é riquíssima, embora a extensão é muito maior do que a nossa, mas é riquíssima. Tem uma representação parlamentar muito forte. É aí que que o negócio também pega. Porque você vê, o governo federal, ele olha para Santos com importância, mas está no estado de São Paulo, lá não é do mesmo governador que eu, não gostei tanto, não quero também dar um incremento tão bom, porque daí também parece que o governador é bacana, tá bom, vamos colocar para outro lugar que talvez tenha um que seja mais... Então assim, falta essa força política, que tem que ter muito mais força política, nós temos. Pela importância, eu digo pelo seguinte, teu pai foi do Porto. Foi. Nós temos 54 berços de atracação no Porto de Santos. É uma coisa absurda, são 14 quilômetros de porto. No Rio de Janeiro, com ampliação, são 13 berços. Olha a diferença, Rio de Janeiro, nós estamos falando... E com ampliação. Com ampliação, são 13 berços. Ou seja, imagina o tamanho desse porto. Nós temos 54 com a possibilidade de ampliar, né? Sim, podemos ampliar. Eu não sei nem se eu estou defasado no número. E eu não sei nem se eu estou defasado nesse número. E nós recebemos carga do Mato Grosso todo, praticamente. Nós recebemos carga do estado de São Paulo inteiro. Do Paraguai. Do Paraguai. Paraguai importa por aqui. Não, o Paraguai tem o porto lá em... Então, mas eles fazem tanto por Santos quanto por Paranaguá. Tem uma região do Paranaguá, eles têm um lugar lá, né? Caminhão aí, mas quer dizer, é uma coisa... extremamente... Você vê, olha, outro dia eu parei agora, na semana passada... A logística está prejudicada. Então, semana passada eu parei na Imigrantes, que estava parado o trânsito. Houve um acidente lá, um pequeno acidente, parei de descer do carro, estava bem na subida da Imigrantes.
A quantidade de farelo, que você desce do carro, você começa a olhar com outra visão do que você está subindo, dirigindo. Farelo, milho, a quantidade que tinha na lateral é uma coisa... Fez uma pipoquinha ali, juntou o milho e fez uma pipoquinha. Farelo de soja, não sei o que, tinha quantidade. Aí eu olhei para baixo, né, ali da ponte, que tinha de milho, de pé de milho. Pé de milho, que vai nascer no Porto, tem um monte aí na linha férrea. Quer dizer, tem vários milharais. Você imagina, a Serra do Mar daqui a pouco vai estar um milharal de tanto caminhão com milho. Isso, eu fiquei imaginando, pô, eu estou na subida da Imigrantes. Peraí, esse caminhão, ele traz milho, ele não leva milho. Isso aqui caiu, já deve ser, quer dizer... na cidade mesmo acontece isso. Sim, acontece isso. Isso gera problema no porto em relação a pombos, de doença, porque mau cheiro. Uma vez, eu não lembro qual foi o secretário, até lembro, mas não vou nem citar, que é a contaminação do ar. Acho que foi o Fabião até que me contou. Que era um dos piores, ele colocou na época que ele foi secretário Ponta da Praia está vivendo isso aí. Então, a contaminação um dos do ar. piores áreas do Brasil. Um dos piores qualidades do ar do Brasil devido a esses particulados que você tem ali. Fica em suspenso. Naquela região, que não era para ser uma região talvez de usar granel. Sim. Talvez ali fosse interessante ter navios de passageiro. Tem uma região deixar mais para o fundo, para a região da cidade. É o projeto. Ou a saída já direto lá, né? Para si. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acho, uma opinião agora, Santos não vai se desenvolver enquanto continuar de costas para a Zona Noroeste. Sim. Enquanto a Zona Noroeste não subir até o nível da Zona Leste, a gente vai ficar com esse passivo, inclusive social, numa cidade rica, pequena, se a gente for analisar a ilha, mas que tem contrastes tão grandes que quem não é daqui não acredita que uma cidade... Então aí eu volto naquele assunto que a gente conversou um pouco no intervalo. Por que na Zona Noroeste não se faz um planejamento de se atrair empresas de processamento industrial, ou de peixe, ou de informática, enfim. Você qualifica a população dali, emprega essa população nessas indústrias, e você consegue um desenvolvimento mais justo, uma justiça social, e vai melhorar a região ali. Porque as pessoas ali querem trabalhar, querem ganhar dinheiro, querem morar com dignidade, com segurança. Eu não sei qual é o entrave que entra governo, sai governo, a região da Zona Noroeste é o patinho feio da cidade. O que tem que se fazer para isso melhorar? Eu acho, viu, Guto? Eu acho que qualquer desafio de qualquer gestor brasileiro, não é o do Santos, não, é diminuir a desigualdade social que tem no nosso país. Esse eu acho que desde o presidente da República, governador e prefeito de qualquer estado ou município brasileiro. Na Zona Noroeste, eu torno a falar, eu tenho certeza, é um desafio grande, senão já teria, se fosse pequeno, já teria sido resolvido. Mas é um desafio grande que eu acho que é o dos alagamentos que o João estava colocando, né, da maré, né, da maré e das habitações populares para aqueles que estão alojados em palafitas. Mas eu vou te dizer, não é um dado científico, mas é um dado do dia a dia. A Zona Noroeste hoje é um lugar, determinados bairros, agradabilíssimo para se viver. Você pega ali o Santa Maria, o Bom Retiro, a Vila São Jorge. Eu acho que quando você começa a ir para o lado da maré, por causa das palafitas, aí começa um índice de vulnerabilidade. Você tem o Horto lá também, você tem uma série de lugares ali que são sensacionais. Agora, nos anos que se passou, eu lembro aí, governo Papa, agora governo Paulo Alexandre, teve entregue lá o Estradão? O centro cultural da Zona Noroeste. O M. Nascimento parece que está amplamente reformado. O Estradão, que você estava falando, que as escolas de samba, era uma briga também na cidade. Onde é que você vai fazer o desfile de escola de samba? Que era na cidade, passou-se para lá. Mas eu acho que o grande desafio, e é isso que você falou, a diferença social, eu acho que é justamente se você der a habitação, a dignidade da habitação e também o emprego, né? Agora, eu não vejo assim Santos como uma cidade industrial como Cubatão, até porque não se preparou para isso, né? Cubatão também é uma cidade onde tem espaços maiores, indústrias já consolidadas lá, onde Santos se tornou uma cidade prestadora de serviços e uma cidade eminentemente comercial, né? Também de comerciantes. Então você tem que dar pujança. Eu até estava falando antes de chegar aqui que tinha aquele negócio existe aí uma briga aí com o pessoal
que coloca música nos bares e restaurantes e tal, mas é uma maneira do comerciante se desenvolver com música, né? Ele tem que adaptar o seu bar, seu restaurante, com revestimento acústico, mas eu não vejo Santos assim como uma cidade industrial. Eu vejo como uma prestadora de serviço, comércio latente, pujante, que nós temos que dar. Por exemplo, lá em Cubatão mesmo teve há alguns anos atrás, já acabou, mas o cartão, você que é comerciante, João pode dizer. Sim, né? A prefeitura dá lá, cidadão, né? Isso deu uma revolução na cidade em relação era para gastar no comércio da cidade, local. Isso é uma coisa. Porque justamente tinha o cara que trabalhava em Cubatão, que era de Santos. Você emprega mais. Mas o cara recebia, tinha que gastar lá. Tinha que gastar lá, então. Ele é funcionário que trabalhava lá, mas morava aqui, tinha que gastar lá. Quer dizer, esse dinheiro circulando na sua cidade, você vai poder, o João que tem, sei lá, 100 funcionários, vai poder ter 200. Você incentiva, a roda da economia gira. Então, né? Mas juntando as duas coisas, que o Guto acabou de falar, não, tem alguma empresa lá. E o Brasil falou, não tem uma... Eu vejo realmente, poderia ser feito, por exemplo, a questão do barco. Pronto. Tem uma escola técnica voltada, manutenção naval, de jet ski, não sei se naval, porque daí o navio já é mais complicado, talvez até sim. Pequenas embarcações. Pequenas embarcações. Então você ter lá o cara que faz manutenção de jet ski, e trazer esse pessoal, ali virar um lugar, eu vou repetir para vocês o que eu penso dali. Ali dá para ser o lugar nobre da cidade. Sim. Como é o Casqueiro lá em Cubatão. Sim. Até mais. Urbanizado. Até mais. Porque ali, você criando uma escola técnica voltada a essa questão, separando ali, você tendo cada um dos empresas voltadas a isso, que pode ser a questão industrial em termos, mas é ligado ao lazer. Fomentar alguma atividade econômica para a população. Imagina o cara chegar de São Paulo, tem um restaurante bacana, vários restaurantes bacanas, o cara pode comer um peixe, o cara tem ali um lugar para sair do barco, uma marina bem adequada, uma manutenção de barcos ali de uma forma bem feita, vira uma referência. Quando tiver uma feira de barcos, por exemplo, não ser feita em São Paulo, tem em Guarujá, mas a feira de barcos é feita em São Paulo. Se vende barco aonde? Na Bandeirantes, na Ricardo Jafé. Pô, peraí. E o Yacht Clube de Santos é no Guarujá. O Yacht Clube é no Guarujá. Nós temos uma tradição. Você sabe que nós já tivemos isso aqui, né, na região? Eu nem sei se hoje tem algum restício, eu lembro, porque eu era pequeno e ia muito lá, no Japuí, em São Vicente. Japuí, né? exatamente. Construíam-se barcos lá. E na região ali da Rua do Peixe, ali na Rua Japão, em São Vicente, nós tínhamos alguma coisa também. De construção de barcos. Né? Alguma coisa ou outra aí. Japuí, sem dúvida. Porque todo mundo quer, eu quero. Qual prefeito que não quer entrar na história e dizer, eu mudei a Zona Noroeste? E aí tem uma questão que também que o Brás colocou no começo do primeiro bloco, que eu acho importante. E aquela área é a área de Marinha. E aí também tem uma entrada que a área é da União. Mas a prefeitura não podia dialogar com a Então, aí tem que ver SPU? Se eles vão abrir mão disso aí. Porque ali é um rendimento também, eles não querem abrir mão de nada. Essa é a grande questão. Você pega hoje... Né, vamos fazer uma parceria. A FTEUS, que é a área de Marinha, que é a grande questão, que é o grande problema, eles não querem... O governo federal hoje não abre mão de nenhum centavo de nada. Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Arrecadando mais do que... Você vai falar para eles, você criou um precedente. O grande problema é esse. Olha, presidenta, nós precisamos aqui dessa área, é uma questão de função social, municipaliza essa área. Desse jeito que você falou, ela vai te entregar. Você chamou ela de presidenta, ela vai... Aí ela presidenta, gerenta, do que você quiser chamar. A pessoa vai colocar, bom, abrir um precedente. E o resto do Brasil? Sim. Ou todo mundo vai querer... Mas será que com a... De norte a sul, o que será tem que de essa área? justiça... Nós queremos fazer justiça social. Mas todo mundo tem justiça social também para fazer. Você vai ter no Brasil inteiro, no hoje litoral a máquina inteiro. pública está muito grande, né? E aí, será você que a população da Zona Noroeste, Brás e João, não quer um shopping na Zona Noroeste? Claro que não quer mais banco na Zona Noroeste? Claro, eu morei na Zona Noroeste. Por pouco tempo, mas eu morei na Vila São Jorge. O Brás está contando que é perfeito. Vila São Jorge é um bairro muito gostoso. A minha sócia mora hoje na Zona Noroeste e ela adora ficar lá. Pode melhorar. Pode, eu conheço bem a Zona Noroeste por causa disso. Sabe? Eu sei, eu andei por lá por tudo, tem muitos amigos que moram lá, eu sei como é que funciona lá. Tem os seus problemas, que eu também conheço os problemas de lá, que são grandes, são graves às vezes, mas é o que todo mundo quer. O Brás colocou, nós temos a única forma, essa questão, o governo federal deveria abrir mão dessas áreas, pelo menos de alguns lugares, que não tem sentido você ter essa área, ainda cobrando. As pessoas não conseguem regularizar o imóvel. Não consegue nem pagar o aluguel. Eu tenho imóvel na Zona Noroeste, não consigo regularizar esse imóvel, porque a área de Marinha virou aquele caos que ninguém sabe onde começa, onde termina. SPU, você faz uma consulta lá, é um caos absurdo. Até você receber a resposta da consulta. Não, você não recebe.
É de 1923, se não me falha. Não, 33. do Laudêmio? Do Eviteusi? Né? 1800 e pouco. Menos foi Dom né? Pedro II. Era no segundo reinado de Dom Pedro II. Segundo reinado do Pedro II. Então, mas a linha do pré-amar que eles... É 1800 e pouco. É 1800 e pouco. Bom, mudou isso aí também, né? Hã? Isso aí mudou, né? Mudou com o avanço do mar. Mudou, mas é um caos. Avenidas e tudo mais, mudou tudo. E cadê a pré-amar da Nossa Senhora de Fátima? Sim, não. Ali não tem... isso aí... Aonde é a pré-amar da Nossa Senhora de Fátima? Eu quero ver onde a maré alta dali, onde vai o mar bate isso ali. tem que acabar no Brasil todo, até porque Cadê as o rio áreas... navegável ali da Nossa Senhora de Fátima? Muitas áreas beneficiadas dizem grandes áreas, Santa Catarina, né? Aliás, o deputado ou senador que tem esse projeto há anos e anos é de lá. E a área do Nordeste também. Recife nosso país acontece muito isso, banhado pelo mar, né? Isso seria já um grande avanço. Eu acho que talvez, você imagina que essa população que pague esse dinheiro de Laudêmio, eu não digo aqui da região das praias, mas da região justamente da Zona Noroeste, que pague, não se importaria em pagar essa taxa para essa remodelação da região de obras, fundo de construção, fundo de obras. Tenho certeza que não se importaria, mas o dinheiro vai para o governo federal e não é esse. Ele não vai querer abrir mão de nada, essa é a grande questão. Então, nenhum quis, né? Essa ideia do Brás é interessante. Você faria um acordo com o governo federal, olha, o dinheiro que se recolheria aqui pelo Laudêmio, se eles fossem, nós vamos criar um fundo, um dinheiro carimbado, e que se invista na melhoria da qualidade de vida da população. Nós temos 8 mil quilômetros de litoral. Além dos litorais, todos os rios navegáveis, isso aí tem da Amazonas, rios, lagos e lagoas. O Tietê em São Paulo paga Laudêmio ali em volta. Detalhe é esse. Não sei se vocês sabem disso, ali paga Laudêmio ali em volta do Tietê. Não sabia. Quem paga na Lagoa da Saudade, aqueles conjuntos ali também. E você me perguntou no programa passado, que a gente comentou bastante, que a gente fez com o Roberto Jovino, se a família real recebia a parte do Laudêmio. Recebe em Petrópolis. No centro de Petrópolis eles recebem, que é um caos. Que era uma propriedade da família real, que ali foi loteado e se criou a cidade. É mais ou menos, mas você não poderia receber mais. Então, mas... É mais ou menos isso. Fizeram mas você imagina, você ainda paga a família real ainda. É Efiteusi, é exatamente isso. É o arrendamento da área. Aqui você não quer teu, mas não é teu. E aqui em Santos é esse caos. Então, quer dizer, nós temos que ter muito mais força. E aí juntar prefeitos do litoral inteiro, todo mundo que tem esse problema, e bater forte no governo federal, que é a única forma de você ter uma coisa que foi retirada da lei, inclusive. Eu acho também uma coisa que o Guto falou no início do programa, que se isso vingar, que está difícil, né? A marcha dos prefeitos e governadores a Brasília, volta e meia, para o Pacto Federativo, onde o dinheiro que fosse arrecadado aqui ficasse aqui, não vai para lá e volta depois de não sei quanto tempo. Se quiser, e se der, né? E se conseguir. Então, acho que já dá um pouquinho mais de autonomia. O que acontece no Brasil é a centralização, né? Então, o dinheiro para no governo federal, depois vem em cascata para o estadual, que tem seus compromissos, depois para as cidades. E as cidades, como você falou, e é uma frase do Franco Montoro, você mora na cidade, né? Não vive no país nem no estado, vive na cidade, né? Quer dizer, então, se esse dinheiro ficasse mais aqui, os prefeitos da região teriam mais autonomia, teriam mais facilidade de cumprir com as suas obras, né, que eles têm em mente, têm na cabeça, quer dizer, justamente porque o dinheiro pararia aqui. Nós temos um equipamento aí que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa disse então que vai entregar parte dele, é claro, porque é enorme, que é o Hospital dos Civadores, que nós precisamos demais, porque em Santos é o polo de região onde as outras cidades, com algumas exceções, como Guarujá, como Cubatão também, até São Vicente, mas numa outra situação, tem dificuldades. Então, tudo drena muito para Santos, a demanda de alta complexidade. Quer dizer, então o prefeito precisa ter essa autonomia, esse dinheiro, para dar resposta para a população. E o pior, drena até de baixa, né? De baixa também, o problema é esse. A coisa, se fosse só de alta, até você fala, mas nós não temos hoje estrutura de hospital. O pessoal começa a brincar, qual que é o hospital bom em Santos? Imigrantes. Imigrantes é o melhor hospital. Você tem que pegar e sair para São Paulo. Quer dizer, hoje você não tem estrutura, mesmo com a quantidade que nós temos hoje de bons médicos, é uma referência, a quantidade de hospitais é grande até.
Mas todos eles estão passando o Pires na mão ali, porque é difícil a situação. Difícil. O nosso custo é altíssimo de tudo. A consulta SUS... Quanto recebe de volta? Mais uma vez o governo federal mandando... Isso é de décadas, né? De décadas. Mas nós precisamos mudar essa questão. Eu costumo brincar que Santos parou no tempo, na época da ditadura militar, até por ser uma cidade de uma forte questão política, Santos sempre foi. Nós ficamos congelados durante muitos anos. Forte, né? Nós ficamos congelados muitos anos. E nós perdemos muita coisa nesse congelamento. Até para ter a cidade ficou perdida nesse meio do caminho. E você perdeu o aeroporto, que nós não temos um aeroporto hoje, que deveria ter um aeroporto metropolitano. Eu acho que é a única região do Brasil, com essa quantidade de população, que não tem um aeroporto. E com porto do jeito... Com um porto desse tamanho que temos aqui, nós não temos um aeroporto nós não ao lado. temos. Já teve. Nós tínhamos um avião que ia fazer a rota Rio-São Paulo. Hidroavião. Não, avião mesmo. Avião aterrissando na base aérea. Eu tenho fotos do meu avô pegando avião para o Rio de Janeiro, ele tinha negócio no Rio de Janeiro, ele ia, voltava, era costume o negócio. Então, quer dizer, tinha isso. Pelo aeroporto nós perdemos trem, nós tínhamos trem que saía de Santos e ia até Jundiaí para passageiro. Nós não temos mais isso, quer dizer, nós regredimos. Em vez de adiantar, nós fomos para trás. Nós fomos aí para a gasolina, né? Que é você privilegiou o modal rodoviário. Rodoviária. Infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do TV Com Debate. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso querido Braz Antunes Matos. Braz, muito obrigado. O programa está com a porta aberta, que venha mais vezes. Muito obrigado, adorei participar. Obrigado, Guto Brito, pela oportunidade. Obrigado, João. Leve um abraço do seu pai. Que, como o João falou do pai dele, além de um brilhante dentista, o Dr. João Vilela, ele é um excelente artista, pintor. Vou trazer o seu pai aqui. Tem que trazer ele com as obras de arte dele aqui. Obrigado, João Vilela. Obrigado, Guto. Um orgulho estar aqui do lado do Braz, sem dúvida nenhuma. Obrigado a todos. Obrigado, Guto. Obrigado a você, telespectador. Tenha uma boa semana. O TV Com Debate volta amanhã ao vivo. Até lá.